Olá, alunos do 8º ano, sou a professora Gisele Palmeira e hoje temos a nossa aula de ciências, né? Vamos continuar aí nossos estudos sobre o corpo humano, os sistemas que fazem parte do corpo humano, e a aula de hoje vamos observar aí, que é a aula 200, vamos falar sobre o sistema cardiovascular, tá? Então a gente vai aprender sobre o sistema cardiovascular, vamos observar ali quais são os órgãos que compõem esse sistema e qual a importância dele para a nossa vida, né? Então vamos iniciar aí observando que o sistema cardiovascular, ele é aí o responsável por transportar substâncias dentro do organismo, tá? Então essas substâncias, elas estão no sangue, que é impulsionado pelo coração e que vai circular ali por todas as partes do nosso corpo. E também, né, tem uma outra diferença, é que as substâncias tóxicas ou que estejam em excesso no nosso corpo também são carregadas pelo sangue para serem eliminadas. Então, o que a gente vai perceber aí no sistema cardiovascular? Que ele vai realizar ali o transporte de diversas substâncias, né? A gente sabe que no nosso organismo nós temos ali nutrientes que fazem parte do sistema digestório, tem gases ali que fazem parte do sistema respiratório, como gás carbônico, oxigênio. Existem hormônios que são produzidos lá nas nossas glândulas endócrinas, né? Então eles precisam percorrer ali o nosso corpo. E quem faz esse transporte, quem leva essas substâncias, são o sangue, né? O sangue que vai transportar. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o sistema cardiovascular, porque além do sangue existe um órgão bem importante, né, que está localizado bem aqui entre os nossos pulmões, que é o coração. Né? Então, o coração ele vai funcionar como se fosse uma bomba. Ele vai bombear esse sangue para que ele consiga chegar em todas as partes do nosso corpo. Tá? Então, a gente vai conhecer aí quais são os componentes do sistema circular. O primeiro componente que a gente observa são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são divididos em três. As artérias, que a gente observa nessa imagem, a representação dela em vermelho. As artérias, elas apresentam um calibre maior, ela é um pouquinho mais grossa, muscular, porque as artérias, elas recebem o sangue do coração. Então, elas recebem esse sangue com uma pressão um pouco maior. E elas precisam o quê? Aguentar essa pressão, né? Então, ela apresenta aqui algumas características. Elástica, muscular, né? Porque ela vai receber esse sangue que vai ser levado para o nosso corpo. Tá? Então, geralmente a gente vai observar a artéria na cor vermelha, porque é um sangue que está rico em oxigênio. Então, aquele sangue rico em oxigênio, ele é transportado pela artéria. Além da artéria, temos também as veias, que é representado aqui, ó, pelo azul. Tá? Então, a veia ela vai ter um calibre menor, ela já vai ter um sangue ali rico em gás carbônico. Tá? Então, ela vai trazer aquele sangue rico em gás carbônico para o nosso coração. Tá? Então, a gente vai ter essa diferença. Sempre que a gente observar uma imagem do sistema cardiovascular, a artéria é representada pela cor vermelha, porque ela representa ali aquele sangue rico em gás oxigênio, e a veia na cor azul, porque ela representa aqui o sangue rico em gás carbônico. Além disso, a gente observa aqui, olha só. A gente representa aqui, ó, os capilares. Os capilares são vasos sanguíneos que são microscópicos, tá? Então, eles são bem pequenininhos, que é necessário ali o auxílio de um microscópio para a gente observar esse vaso. Ele está representado, ó, aqui embaixo, tá? O capilar. Então, vamos imaginar ali que tem artérias, tem veias que vão se ramificando no nosso corpo e aí lá no finalzinho vai ter o capilar, porque geralmente é nesse vaso sanguíneo que ocorrem trocas gasosas, né, os nutrientes que entram ali no vaso sanguíneo, tá? Então, ele precisa realmente ser ali menor, né, ter um calibre menor para realizar essa troca que acontece a todo momento no nosso organismo. Tá? Então, vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Além disso, tem também o sangue, né? Então, a gente tem aqui a representação do sangue, que mostra pra gente aqui, ó, os glóbulos vermelhos, né? Essas hemácias,
que dá justamente essa coloração vermelha ao sangue. Né? Eu acredito que todo mundo aí já tirou sangue e quando tira ele tem essa coloração, né? Um vermelho mais escuro, justamente devido à presença aqui, ó, dessas hemácias que compõem o nosso sangue. Além das hemácias, né, ele apresentam também outros tipos celulares, né? Apresenta fragmentos celulares como as plaquetas, né? Então ele vai ter ali outra constituição também, além das hemácias. E o coração, né? O coração que está representado bem aqui, ó, ao centro da nossa imagem, esse órgão oco que vai o que? Bombear esse sangue, tá bom? Então a gente tem aqui essa representação, temos a representação do sangue, do coração e das veias. E aí a gente trouxe um vídeo para falar pra gente sobre o funcionamento das veias, né? E esse ciclo sanguíneo que acontece no nosso organismo. Vamos observar e a gente já volta com vocês. Olá! Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento das veias. As veias são vasos sanguíneos que transportam o sangue das diversas partes do corpo para o coração. Uma das suas características é a presença de válvulas que funcionam como pequenos compartimentos. Como o sangue trafega em baixa pressão dentro das veias, para subir até chegar ao coração, além das válvulas, há a ação dos músculos. Os músculos pressionam as veias, fazendo o sangue subir para o próximo compartimento. Observem o formato das válvulas. São próprias para que não haja refluxo do sangue. Esse processo permite que o sangue volte ao coração para reiniciar o ciclo da circulação. Muito bem, tivemos aí a professora Roberta que falou pra gente sobre as veias e também falou da importância das válvulas, que elas estão presentes aí nesses vasos, porque o sangue ele segue somente um único trajeto. E a válvula faz com que esse sangue não retorne, né? Então a gente observou aí a importância. Vamos continuar falando aí sobre o sangue. Olha só, então o que é o sangue, né? O sangue é o líquido que transporta as substâncias, como o oxigênio, que é obtido lá no sistema respiratório, o gás carbônico, né? Que ele precisa retornar ali para o pulmão para ser trocado pelo gás oxigênio, e os nutrientes que são obtidos no sistema digestório, tá? Então a gente tem aqui o que é o sangue, é esse líquido que vai realizar esse transporte, tá bom? E o coração, né? O coração, ele é um órgão muscular que bombeia o sangue para todo o corpo. O coração, ele apresenta 4 cavidades. Essas cavidades, elas são divididas em 2 átrios e 2 ventrículos. Tá? Então, o sangue ele vai percorrer aqui dentro do coração, né, que ele precisa ser bombeado, e para isso ele vai ter a presença dessas cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá bom? E aqui ao lado a gente tem a imagem que mostra pra gente como é o coração, né? Ele não é naquele formato que a gente faz geralmente com a mão, né? Ele tem esse formato aí muscular, ele é um músculo, né? Ele precisa realizar movimento, ele realiza movimentos involuntários, né? O nosso coração está batendo ali a todo momento sem a gente necessariamente controlar esse batimento, né? Então, é um músculo involuntário que está ali bombeando o sangue para todo o meu corpo. E aí existem tipos de circulação, olha só. Para realizar o percurso completo no interior do organismo, o sangue ele percorre trajetos interligados. O sangue que já passou pelo corpo, ele está rico em gás carbônico. Por isso que ele é chamado de sangue venoso, porque ele está rico em gás carbônico. Já o sangue que acaba de sair dos pulmões está rico em gás oxigênio. Por isso que ele é chamado de sangue arterial. E aí, para a gente falar sobre a circulação, né, é necessário a gente entender que existem duas, a pequena e a grande circulação. A pequena a gente vai observar um vídeo que vai falar sobre ela e daqui a pouco a gente volta para comentar um pouquinho mais. O sangue perde oxigênio e os capilares sanguíneos misturam-se, formando vasos sanguíneos mais grossos, chamados veias. As veias carregam sangue desoxigenado para o coração. Os vasos sanguíneos que carregam sangue sem oxigênio para o coração são chamados de veias cavas.
O sangue desoxigenado de diversas partes do corpo entra pela câmara superior direita do coração, que é chamada de átrio direito. O átrio direito se contrai, permitindo que o sangue flua para dentro do ventrículo direito. Este se contrai com a expansão do átrio direito, seguindo a válvula de mão única. Então, o ventrículo direito se contrai, empurrando o sangue para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar carrega o sangue desoxigenado em direção ao pulmão com a finalidade de se oxigenar. Os pulmões oxigenam o sangue por meio de uma troca de gases e flui novamente para dentro do coração através das veias pulmonares. Muito bem, né? Então, como a gente observou, existem dois tipos de circulação. A pequena circulação é aquela que está relacionada entre o coração e o pulmão, onde o coração vai bombear o sangue rico em gás carbônico para o pulmão para realizar a troca gasosa, gás carbônico pelo oxigênio, e retorna para o coração. Né? Então, a gente tem aqui uma imagem que faz essa representação para a gente. Então, o que seria a pequena circulação? Seria a relação, a interação entre o coração e o pulmão. Ele está representado aqui, ó, nessa parte mais acima da nossa imagem. Né? Então, vamos imaginar aqui, ó, essa situação. O sangue rico em gás carbônico, ele vai chegar ao coração entrando pelo átrio direito. Né? Então, o sangue, ó, vai entrar aqui pela cavidade chamada átrio direito e vai para o ventrículo direito. Né? Ele vai continuar aqui percorrendo esse caminho para ser bombeado para os pulmões, onde fará a troca gasosa. O sangue oxigenado, depois que ocorre aqui a troca gasosa do gás carbônico pelo oxigênio, ele vai retornar ao coração por meio da veia pulmonar. Olha aqui a veia pulmonar. Ele vai retornar aqui, ó, oxigenado, entrando pelo átrio esquerdo. Tá? Então, essa é a pequena circulação. É quando o sangue é bombeado para o pulmão e aí lá no pulmão ocorre essa troca gasosa. O gás carbônico é trocado pelo gás oxigênio e retorna para o coração. E a grande circulação? Vamos observar como é que ela ocorre aí no nosso vídeo. A função do coração começa quando o sangue oxigenado é carregado dos pulmões para o átrio esquerdo do coração por meio das veias pulmonares. O átrio esquerdo relaxa e este sangue é bombeado para o coração. Quando o átrio esquerdo se contrai, o ventrículo esquerdo relaxa simultaneamente. O átrio esquerdo empurra o sangue para dentro do ventrículo esquerdo, através da válvula de mão única. Quando o ventrículo esquerdo se contrai, o sangue é bombeado para a aorta, que carrega sangue oxigenado para diferentes partes do corpo, exceto os pulmões. Sangue oxigenado alcança diferentes partes do corpo por vasos sanguíneos chamados artérias. As artérias se ramificam em capilares. Muito bem, né? Então, a grande circulação, ela inicia quando o sangue oxigenado chega no coração. Né? Então, o sangue oxigenado chegou ali no coração, o que vai acontecer? Ele vai ser bombeado para todas as partes do nosso corpo. Tá? Então, aqui a gente tem essa representação da grande circulação. Olha aqui, né? Então, o que a gente observa? O átrio esquerdo, que é essa região aqui, ó, por onde entrou esse sangue oxigenado, ele bombeia o sangue para o ventrículo esquerdo, que é essa cavidade maior que fica um pouco mais abaixo do átrio. Né? Então, essa cavidade ela vai impulsionar o sangue para o interior da artéria aorta. Olha aqui a artéria aorta. Ele vai ser impulsionado e vai percorrer esse caminho, tá? Que se ramifica em diversas outras artérias, né? Por isso que a artéria tem um calibre maior. E depois de passar pelos tecidos do corpo, né? Depois que ela passou ali, ó, pelas partes do corpo, pelos órgãos que fazem parte do corpo, ela vai retornar pelo lado direito do coração, pela veia cava, né? Então ela vai ali, ó, sempre seguir esse mesmo caminho, tá? Então a pequena circulação vai estar relacionada com a troca gasosa, onde o coração vai bombear esse sangue para o pulmão,
para realizar a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. E aí depois a grande circulação é quando esse sangue oxigenado ele é levado para todos os órgãos do nosso corpo, tá bom? E aí nós trouxemos também algumas informações quanto às doenças que estão relacionadas ao sistema cardiovascular, né? Então vamos iniciar observando aqui, ó, o infarto, né, que é bastante conhecido e por que ele acontece. A gente tem aqui a representação do coração e aqui a gente tem uma artéria. Observem que esse coração, né, lá tem uma estrutura em amarelo, que ela representa para a gente o tecido adiposo, que nada mais é a gordura, né? Então observem que essa gordura, ela começa a se instalar dentro da artéria, né? Então quando ela começa a se instalar aqui nesse vaso sanguíneo, o que vai acontecer? Ela vai impedir que a passagem do sangue aconteça, né? Então quando acontece esse impedimento, o que acontece? O infarto, né? Pode acontecer um infarto, tá bom? Então ela está relacionada com o quê? Com a gordura que fica instalada aqui. Além do infarto, tem uma outra doença bem conhecida também, né? Na verdade, o AVC, que ele pode ser dividido em dois: o acidente vascular cerebral. O isquêmico, que acontece aqui, ó, quando ocorre um rompimento, na verdade acontece um trombo, ou seja, ele vai impedir a passagem do gás oxigênio lá no cérebro, né? Então ocorre ali, ó, algo que está impedido, um trombo, uma trombose, como o pessoal fala. E aí ele impede a passagem do gás oxigênio. Esse é o AVC isquêmico. O hemorrágico é quando ocorre um rompimento do vaso sanguíneo. Então vai ocorrer o quê? A hemorragia, né? O sangue vai ficar nessa região, tá bom? Então esse é o acidente vascular cerebral, que pode ser o isquêmico ou hemorrágico. Além disso, tem também a hipertensão, né? Quando a pressão arterial está elevada, está acima de 14/9, né? Então o coração está trabalhando bastante, né? A pressão está maior ali no sistema cardiovascular. E ela é também, né, uma doença que pode ser genética, né? Pode estar ali relacionada de pai para filho, mas também tem outros fatores que podem contribuir, como o cigarro, né, bebidas alcoólicas, alimentação, né? Então existem outros fatores que podem ocasionar a hipertensão. E aí, quais são os métodos de prevenção? Né, uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. Como a gente observou, né, se você come muita gordura, né, muito alimento ali rico em gordura, pode ocasionar mal, porque essa gordura ela pode se instalar nos vasos sanguíneos também, né? Então é por isso é importante a gente balancear, né, comer alimentos mais saudáveis. A atividade física também é importante, né, realizar atividade física para queimar ali calorias. Ter um bom relacionamento pessoal também, né, com seus familiares, com seus amigos, para evitar o estresse, por exemplo, né, que pode levar ali a situações mais graves, tá bom? Então, vimos aí algumas doenças, métodos de prevenção. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Bom, então nós temos aí duas questões da dinâmica local interativa. Leiam com atenção, daqui a pouco a gente volta para fazer a correção com vocês.
Muito bem, estamos de volta aí para a nossa interatividade. Deixamos com vocês 2 questões objetivas, na dinâmica local interativa, e aí a gente tem algumas alternativas e somente uma correta. Então, a primeira questão a gente pode observar que ela está relacionada com a função do sistema cardiovascular. Então, a questão é do Mundo Educação, questão 1, e ela fala o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta uma função do sistema cardiovascular. E aí a gente tem 4 alternativas. Alternativa A, transporte de nutrientes. Então, a gente observou, tanto na aula do sistema digestório quanto do sistema cardiovascular, que o nosso organismo tem nutrientes que precisam para realizar seu metabolismo e a gente consegue esse nutriente através da alimentação. Só que quem faz esse percurso, quem é que leva esses nutrientes para as nossas células, é justamente o sistema cardiovascular, porque ele que é essa via de transporte, ele que vai levar esse nutriente para os nossos tecidos, para as nossas células. Então, ele sim transporta nutrientes. Eliminação de excreções. A gente observou, por exemplo, na aula do sistema respiratório e também do sistema cardiovascular, que durante o metabolismo existe ali uma quantidade elevada de gás carbônico, que é o CO2. Esse gás carbônico em grande quantidade, ele é prejudicial para o nosso corpo, então ele precisa ser eliminado. Então o gás carbônico é um gás, que ele é eliminado e é levado através do sangue para os nossos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Por isso que sim, ele está relacionado com a eliminação de excreções, porque ele vai levar essas excretas para onde elas devem ir para serem eliminadas, tá? Distribuição de mecanismos de defesa, está relacionados com as nossas células de defesas, Então ele também é transportado pelo sistema cardiovascular. E a produção de hormônios, que é a nossa resposta, porque ela não é uma função do sistema cardiovascular, tá? O nosso sistema cardiovascular não está relacionado com a produção de hormônio. O que vai produzir o hormônio estão relacionados com as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Então, as glândulas produzem hormônios que são transportados pelo sangue. Então, o sangue, o sistema cardiovascular não produz hormônio. Ele transporta, ele vai levar esse hormônio para o seu órgão-alvo, tá bom? Então, essa aqui é a nossa alternativa, Quem marcou a alternativa D acertou. Vamos observar aí o nosso comentário. Olha só, a gente observa aí na nossa questão, que o sistema cardiovascular, ele apresenta como principal função distribuir o sangue por todas as partes do nosso corpo. Através do sangue é possível transportar nutrientes, eliminar resíduos metabólicos, transportar os anticorpos do sistema imunológico e transportar os hormônios produzidos pelo sistema endócrino, tá bom? E a questão de número 2. A questão de número 2 está relacionada à composição, os componentes que fazem parte desse sistema. Então, também é uma questão do Mundo Educação, e ela diz o seguinte: sobre a estrutura do sistema cardiovascular, é correto afirmar que, alternativa A, é formado por coração, vasos sanguíneos e sangue. B, o coração, o órgão muscular oco, está situado atrás dos pulmões. C, os vasos sanguíneos são compostos por músculos estriados. D, o sangue é o principal órgão do sistema cardiovascular. Então, vamos observar aí qual é a nossa alternativa correta. Olha só, a nossa alternativa correta da questão 2 é a alternativa A. Ela mostra pra gente a composição do sistema cardiovascular, porque ele é formado pelo coração, que é aquele músculo que vai bombear, aquele órgão oco que vai bombear o sangue para todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos, que são divididos em artérias, veias e capilares, que vão levar o quê? O sangue. O sangue para todo o nosso corpo. E junto com o sangue tem o quê? Nutrientes, gases, hormônios, anticorpos. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos observar aí o nosso comentário. O sistema cardiovascular ele é formado por um conjunto de órgãos, coração e vasos sanguíneos, por onde o sangue, um tecido vivo, circula e conduz as substâncias pelo nosso corpo. O coração ele está situado entre os pulmões, em uma região chamada de mediastino médio, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí as nossas questões, que falou pra gente sobre
a composição do sistema cardiovascular e também a sua função. Tá bom? Então agora vamos dar continuidade, vamos ficar com a aula de língua inglesa. A sua aula continua no próximo vídeo.